Prezados e estimados irmãos e irmãs, eu apresento a todos a minha saudação, os cumprimentando com a paz do Senhor nosso Deus, rogando que a graça e a bênção dele, Deus, do seu divino Espírito Santo, igualmente a graça e a bênção de nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, e da nossa santa e querida avó Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador, juntamente com as bênçãos preciosas do nosso Supremo Pastor, o Santo Irmão Aldo. E juntamente as bênçãos de santos e anjos recaia sobre todos. Eles proporcionam muita paz, muita alegria, muita felicidade, e que também possa lhes conceder a sabedoria, entendimento. É o que mais nós precisamos para os nossos dias, é ser sábios, ter o entendimento que vem do altos céus, tanto para regir a nossa vida física e material, como também para podermos progredirmos sobre a nossa vida espiritual, que é o mais importante, é nós progredirmos, crescermos espiritualmente, que é a parte que mais possa produzir frutos para nós. Então, que a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, possa lhes ajudá-los a ter esse entendimento. Desejo boas-vindas a todos, lhes digo que estou feliz de aqui estar e poder encontrá-los, participarmos hoje e amanhã das nossas reuniões. E pelo esforço, pela dedicação que fizeram, que a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo esteja aqui lhes abençoando, fortalecendo e ajudando. E agora nós iremos dar início à nossa reunião. E para isso eu convido os que estão assentados para que, com gentileza, os que puderem, ficarem em pé. Todos em sentido de reverência, vamos assim orar. Soberano e eterno Pai Celestial, nosso Deus Trino, Todo-Poderoso, nossa sincera gratidão, nosso louvor, nossa adoração a Ti, ao Seu Divino Espírito Santo. Também adoramos e glorificamos o Teu amado Filho, nosso Mestre, nosso Salvador Jesus. E junto também queremos louvarmos, honrarmos, glorificarmos e adorarmos a Senhora, ó Mãe Santíssima, Virgem Maria. Também, junto com a Senhora, adoramos e agradecemos, também louvamos e glorificamos a nossa santa e querida avó Rosa. E também o Senhor santo e querido Irmão Aldo, que faz parte da nossa existência, da nossa vida, principalmente espiritual. Neste momento não existe palavra que seja à altura de tudo quanto podemos expressar ao Senhor, ao Pai, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, ao Divino Espírito Santo e a todo o poder celestial, por tudo que tem nos concedido e principalmente por mais esta rica oportunidade que está nos concedendo de aqui estarmos neste tabernáculo santo, onde cremos que neste momento o céu se abre. O Pai contempla os seus filhos nesta terra, e a Senhora Mãe Maria Santíssima, com seu manto santo e protetor, junto com a Santa Avó Rosa, está nos abençoando. Também rogamos e pedimos a Ti, Santo Irmão Aldo, e possa aqui se fazer presente entre nós, para poder nos ordenar, nos dirigir, nos conduzir, nos dar entendimento, nos dar a sabedoria, e assim até mesmo corrigir as nossas vidas. Santo Irmão Aldo, só podemos vencer, só podemos ser felizes se o Senhor puder nos ajudar. E para isso nós pedimos a Tua presença, a Tua sabedoria, a Tua inspiração, a cada ato que aqui será realizado, desde os obreiros, porteiros, diáconos e diaconisa, que irá Te servir, bem como a este coral, a cada irmão e irmã que executa esses instrumentos, ou até as vozes, seja para solar,
ou seja, para cantar juntos, seja também como regentes. Dê a sabedoria, dê entendimento, ajuda a executar esse ministério com perfeição, e que esses hinos possam se acalentar em nossos corações e ser um alimento da nossa alma. Também, irmão Aldo, peço que tenha misericórdia da minha pessoa e ajuda-me, pois sem a tua presença, sem a sua inspiração, nada serei, nada farei. Por isso eu peço que abençoe esses irmãos e irmãs, para que possam aprender e ser felizes. Crente e confiando na sua presença, entregamos esta reunião em tuas santas mãos. Pela certeza que temos que o Senhor tudo fará para nos ajudar, receba desde já nossa sincera gratidão, nosso louvor e adoração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Cantaremos de número 1 do nosso cenário Igreja Forte. Eu irei fazer a leitura de um depoimento de fé. Nossa irmã, a senhora Giovana Maria Furtado da Silva, residente na cidade de Londrina, estado do Paraná, compartilhou o seguinte depoimento de fé, enviado para nossa sede em novembro de 2025. Fiquei gestante e na 28 semana de gestação, exames revelaram perda de proteína na urina. E o diagnóstico de pré-eclâmpsia precoce foi encaminhada à maternidade com risco de parto prematuro. Mantive minha fé na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, e aos poucos meus exames foram apresentando melhora. Os médicos nos informaram que talvez conseguíamos manter a gestação até as 34 semanas. Com 33 semanas e 3 dias, os exames pioraram novamente. Minhas plaquetas caíram muito, caracterizando o síndrome de herpes, e foi necessário uma cesariana de emergência. Entreguei a minha vida e a do meu filho nas mãos de Deus e dos seus santos, sempre orando e confiando. Nosso filho Mateus nasceu em 8 de janeiro de 2025. Com 33 semanas e 3 dias, pesando apenas 2,50 kg e medindo 41 centímetros. Após o parto, tive uma convulsão discreta. Graças a Deus, meu esposo Michael Douglas percebeu e avisou os médicos, e mais uma vez
fomos abençoados com um milagre. Nosso bebê precisou ficar entubado na UTI neonatal e receber oxigênio, pois nasceu um pouco fraco. Depois de uma semana, não necessitava mais de oxigênio, apenas de sonda para alimentação. Exames posteriores mostraram que ele havia contraído sintomegalovírus durante a internação. Recebeu antibióticos endovenosos por uma semana e melhorou. Recebemos alta em 21 de janeiro de 2025 e voltamos para casa. Pouco depois, passei a sentir muitas dores pelo corpo, com dificuldade para me levantar e me locomover. Procuramos um especialista e exames diagnosticaram nefrite lúpica ativa, inflamação grave nos rins. Os médicos ficaram surpresos, pois minha gestação foi de alto risco sem que soubéssemos desta condição. Agradeço a Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, pelo milagre e pelo amparo, bênçãos e proteção durante todo este processo. Hoje nosso filho tem 10 meses, está com plena saúde e pesa 9 quilos e mede 74 centímetros. Somos imensamente gratos. Então aqui está, irmãos, este grande milagre que a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o Irmão Aldo realiza na vida dos que creem.
Amém. Muito obrigado pelas apresentações. E agora nós iremos meditarmos em uma mensagem que tem como título Mensagem sobre obediência e a fidelidade aos princípios divinos. Fundamentais, ou seja, a obediência é um dos pilares fundamentais da vida espiritual. Ela não se limita apenas ao cumprimento de regras, mas representa uma entrega voluntária e amorosa ao reino dos céus, ou seja, amorosa e à vontade de Deus. A verdade do Evangelho do Reino dos Céus que Jesus nos trouxe e a doutrina e disciplina que rege esta bendita Igreja Apostólica. Obedecer é reconhecer que há uma ordem divina que nos guia, protege e salva. É vivermos em consonância com os ensinamentos que nos foram deixados por Jesus e que, por inspiração divina, foram revelados a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo para este tempo da regeneração e da salvação. A Santa Avó Rosa, como consolador prometido por Jesus, e o Santo Irmão Aldo, como seu fiel profeta, nos legaram uma doutrina pura, santa e restauradora. Eles nos ensinaram que a obediência aos princípios celestiais é o caminho seguro para a vida eterna. Não é suficiente apenas frequentar a igreja ou conhecer seus ensinamentos. É preciso vivê-los com sinceridade, humildade, fidelidade e perseverança. Como sabiamente disse o Santo Irmão Aldo, as portas da igreja estão abertas para todos que desejam entrar. Mas, e as portas dos céus? Estão abertas para todos? Diz o irmão Aldo. Esta pergunta nos convida à reflexão profunda. A justiça de Deus é perfeita e seu juízo é infalível. Tudo o que fazemos está registrado no livro da nossa vida. E será possível, ou seja, e será passível de julgamento. Não há como escapar da verdade divina. Por isso, é urgente que cada um examine sua conduta, seus pensamentos e suas intenções diante do Senhor. A fidelidade aos princípios de Deus nos torna seus filhos nesta terra, membros da família apostólica, que tanto a Santa Avó Rosa como o Santo Irmão Aldo nos ensinaram a amar e respeitar. É por meio da obediência que nos tornamos dignos da herança celestial. É pela sinceridade que nos aproximamos da luz. É pela humildade que reconhecemos nossa dependência de Deus Pai e de seus santos. E é pela perseverança que vencemos as tentações
e permanecemos firmes até o fim. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos fiéis, sejamos obedientes, sejamos sinceros e humildes, que nossa vida seja um testemunho vivo da graça que recebemos, que o nosso coração esteja sempre voltado para o reino dos céus e que, no dia do juízo, possamos ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa missão. Esse é o legado que devemos honrar com toda a nossa alma. Irmãos, irmãs, aqui está esta mensagem importantíssima, cuja mensagem ela foi transmitida a nós na semana passada e hoje novamente. Mas é muito importante chegarmos ao entendimento e à compreensão do significado e o valor desta mensagem. Aqui diz que a obediência e a fidelidade aos princípios divinos nos garante a salvação. Mas o que significa princípios? É muito importante entendermos que princípio é o início. E nós, logicamente, precisamos de iniciarmos sempre a nossa conduta, a nossa maneira de ser, para poder alcançarmos algo precioso para a nossa vida, que é a eternidade. Mesmo porque nós sabemos que a vida que nós vivemos aqui, ela é uma passagem. Ninguém de nós sabemos quanto tempo ficaremos e que dia chegará de nós encerrarmos a nossa existência. E logicamente nós desejamos o quê? Os céus, o reino de Deus, a eternidade, porque sabemos que lá tudo é perfeito e não tem fim. Cuja vida que vivemos, como eu acabei de citar agora, ela terminará. Não sabemos quando, em que hora e que momento. Mas uma coisa nós devemos ter em nossa mente, que nós precisamos estarmos preparados. Para podermos sermos preparados, nós precisamos ter o princípio disso tudo. O começo. Qual é o começo que nós podemos alcançarmos esta dignidade e esse mérito de um dia vivermos para toda a eternidade? Aqui já está nos mostrando, o irmão Aldo diz que a obediência é a consagração, é a santidade, é a troca de caminho. Às vezes as pessoas vêm para esta igreja e está trocando de caminho porque vivia num caminho tortuoso, aonde não tinha paz, não tinha felicidade. E aí então, o princípio da troca de caminho será as qualidades de vida, a obediência, a consagração, que passa a ter nesta igreja. Mas é muito importante também nós compreendermos que esta obediência, esta dedicação, ela precisa também nascer em nossos corações. Ela é o princípio da nossa existência espiritual. Então, para que ela possa
é nos caminhar, e para que nós pegamos e iniciamos a vida com Deus, às vezes precisamos renunciarmos a alguns hábitos, a alguns costumes. Precisamos amarmos uns aos outros, praticar o perdão, a sinceridade, a lealdade. E o que mais ajuda é a fidelidade. É algo que muitas vezes pode passar por despercebido na vida de alguns. No início da obra desta igreja, lá no princípio, quando a Santa Vó Rosa foi usada por Jesus, para que ela pudesse então ensinar a igreja como iniciar a vida com Deus e com Jesus, foi-nos dado, por ordem dele e do Pai, os princípios doutrinários que passou a reger esta igreja. E esses princípios trouxe-nos a moralidade dos costumes, fez com que nós entendêssemos o certo e o errado. E uma vez que nós optamos para isso, nós, logicamente, o primeiro passo foi entregar nas mãos de Deus. E nos convertermos. A conversão é quando nós entendemos que a vida que nós estava vivendo, ela era perigosa, era pecaminosa, às vezes até a maneira de se trajar, se vestir, de falar, nós precisamos corrigirmos. Já no início da nossa existência, da vinda para esta igreja, nós muitas vezes vivíamos como queria, fazia o que bem entendia, eram indisciplinados quanto à roupa, às vezes usava shorts, vestido curto, as irmãs, muitas vezes usava pintura e tantas outras coisas, os homens também deixavam o cabelo crescer e a barba. Aí passou a conhecer esta igreja, e aí a igreja teve os seus princípios doutrinários. E passamos a entender que a vida como vivia não agradava a Deus, nem a Jesus, e nos dias atuais a Santa Vó Rosa e Irmão Aldo. Acontece que no início da obra da igreja, esses princípios eles foram até muitas vezes exigidos nas nossas vidas, na vida dos que iniciaram. Eles foram até mesmo quase obrigatórios, porque senão não participavam das reuniões. No tempo da Santa Vó Rosa, ela às vezes até mandava voltar da porta. E assim seguia já no início a obra da igreja. Acontece que depois que a igreja se adaptou e passou a entender que essa era a vontade de Deus, logicamente todos foram se corrigindo e se transformando a sua vida. Então, esses foram os princípios que os levaram a obedecer. E aí, então, sentiram a paz, o amor, a alegria, a felicidade e até mesmo a transformação na vida. A sua vida foi regenerada, a nossa vida foi regenerada, foi a regeneração. Aí, então, a Santa Vó Rosa, depois que implantou isso no nosso meio, ela também precisou que nós viéssemos dar os frutos. E aí Jesus a levou para coroá-lo no céu e para que provasse que a igreja, através da obediência, forma santos e santas para Deus. E aí então o irmão Aldo veio mantendo a disciplina da igreja, a doutrina, nada mudou. E nunca mudará, esta igreja não mudará. Não mudará porque são princípios que regem a nossa vida, a nossa existência. Nada mudará porque é a fortaleza da nossa vida para com os céus, porque se cada um viver como quer, fazer o que bem entende, muitas vezes usar as extravagâncias do mundo, então seria igual ao mundo. Mas acontece que
chegou o tempo que a Santa Vó Rosa, depois de implantada a doutrina e a disciplina, ela precisou que o seu povo começasse a seguir porque ama, porque quer. Obedece porque deseja o reino dos céus. Alguns chegaram a entender que então depois poderia viver como queria, como pudesse. Aí o irmão Aldo lutou muito para nos implantar nos corações que a obediência, ela deve ser a fidelidade nossa. Então o que é? Ser fiel aos preceitos divinos, aos princípios que regem a nossa vida. E obedecer porque nós queremos os céus. Obedecer porque nós amamos Deus. Obedecer porque a nossa fé nos dá esse direito. Obedecer porque sabemos que, sendo obediente, terminando a vida física, iremos para os céus. Então, passou a ensinar que a obediência, a fidelidade aos princípios divinos, ela deve estar no nosso DNA, nos nossos corações, na nossa vida. E nós seguirmos em obediência, não porque somos coagidos. Nesta igreja, os irmãos podem ver que de uns tempos para cá, poucos são até excluídos. No tempo que o santo irmão Aldo finalizou seu ministério, por alguns tempos, ele não estava aplicando a exclusão, a suspensão nas pessoas. Apenas ele usava os meios necessários de convencer. Através do quê? Das nossas reuniões. Por isso ele chegou a dizer que alguns vinham em desobediência, entrava, assistia até as reuniões, aí ele disse: as portas da igreja estão abertas para todos. Mas e a dos céus? Só poderão entrar aqueles que forem sinceros, aqueles que forem fiéis, aqueles que buscarem obedecer. Para isto ocorrer, nós temos as nossas reuniões, temos os nossos programas A Hora Milagrosa, que vem nos doutrinando e ensinando a maneira correta de nós vivermos. Logicamente que aí vai precisar também dos nossos esforços. Porque muitas vezes há pessoas que são tentadas na vida, principalmente nesses tempos, nossos jovens, com a largueza que está o mundo, com tantas oferendas de vida facilitada, porém perigosa. Então, o fiel, o apostólico, a apostólica, ele precisa também fazer uma análise na sua vida. E não digo só os moços, as moças, não só a juventude. Todos nós estamos sujeitos a errar. Porque são tantas as tentações que existem. Mas depois que nós nos blindarmos com a doutrina e a disciplina que esta igreja transmite para nós, e se apegarmos com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, tudo vai se modificando. Nós iremos encontrar facilidade para ser obediente, para ser consagrado. E uma das coisas que muito nos ajuda, irmãs, são quando surgem as lutas e as dificuldades. O apostólico, a apostólica que são sinceros na fé, que obedecem e tem prazer, tem a satisfação de colocar sua roupa na disciplina, de obedecer todas as regras da igreja, tem esse prazer quando surgem as lutas e a dificuldade, apenas clamar pelo nome da Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, até o céu se move ao seu favor. Quantas lutas, quantas dificuldades são vencidas na vida dos fiéis, dos que amam. Essa doutrina e disciplina, ela não vai isentar de nós lutarmos. Não pensa que o apostólico, porque é da Santa Vó Rosa e do Irmão Aldo, não vai precisar lutar, não vai precisar batalhar para ser fiel.
Não pensa que o apostólico, apostólica não vai ter tentações para que venha a pecar. Vai ter. Mas quando se apega ou quando se alicerça na doutrina e a disciplina, nos ensinos que nós temos e clamam pelos céus, tem alívio, tem paz e são vencedores. E o irmão Aldo muito lutou para poder conquistar isso. E uma das coisas que ele sempre nos ajudou a entender é que as nossas reuniões, elas não são por acasos. As nossas reuniões é a nossa fortaleza, é onde buscamos o alívio para as dores, para as lutas, mas é onde nós nos firmamos no alicerce seguro que esta igreja ensina, a doutrina e a disciplina. Alguns acham difícil, acham que é muito complicado viver em obediência. Porque muitas vezes na largueza do mundo se deleita dos costumes e assim vai se aprofundando na desobediência e vai se esquecendo da vida. Aqui diz que ninguém escapa da justiça divina. E tudo aquilo que nós fazemos será registrado no nosso livro da vida. Alguns ainda, até muito novos, pagam um preço doloroso. Às vezes até com enfermidade, com uma situação embaraçosa na vida. Não quer dizer que é Deus que dá isto. Deus, ele não dá o sofrimento, Deus, ele não dá o embaraço para ninguém. Às vezes nós nos embaraçamos, nós buscamos essas condições. E como que nós buscamos muitas vezes? Quando nos esquecemos de sermos fiéis, sinceros, justos e obedientes. Às vezes alguém pode pensar, mas eu procuro obedecer a disciplina em tudo, mas e o seu coração? E os seus pensamentos? Como está? Ainda não ama as coisas mundanas? Faça uma análise. Irmãos, hoje o pecado, ele muitas vezes se torna virtual. Principalmente hoje com os meios comunicativos que temos, pelas redes sociais. E uma das coisas que muito atrapalha a pessoa é os sentimentos. Às vezes é uma pessoa que ela segue a igreja, é obediente à disciplina da igreja, mas guarda no seu coração a raiva, a mágoa, não dá o perdão. E quando quer ver, muitas vezes está sofrendo na vida. Nem todo sofrimento também, a angústia que passa na vida de uma pessoa, é porque Deus quer assim. Ele permite porque Ele é justo. E muitas vezes a sua justiça pesa na vida de uma pessoa para que ela possa se arrepender, para que ela possa se tocar no coração, para que ela possa então pensar, eu preciso começar pelo princípio. Eu preciso olhar o que eu estou fazendo na minha vida, que estou passando por essas provações, por essas lutas. E aí então quando faz uma análise na vida, então passa a perceber, e a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, como luzes divinas, vai iluminando o pensamento, a vida, e a pessoa pode se transformar. Uma coisa que eu estava lhes dizendo, que a igreja ela surgiu para isso. Quantos que desobedecia quando o irmão Aldo fisicamente estava entre nós, e até mesmo passava na fila, tudo diferente da disciplina, e algumas pessoas falavam lá, ele não fez nada, ele não aplicou nenhuma disciplina, mas às vezes aqui, nossos boletins, o irmão Aldo mandava uma mensagem tocando naquela alma. E, irmãos, a pessoa que está
em falha, quando toca numa palavra que vai para aquilo que está fazendo, toca no coração da pessoa. Às vezes uma reunião o irmão Aldo falava, passava uns dias ele falava de novo, e até que aquela pessoa ela podia entender e se consertar. Quantos que o irmão Aldo salvou, que ele pôde consertar a vida da pessoa através das suas mensagens. Ele já estava trabalhando quanto à parte espiritual de nossa igreja. Por isso, quando ele, antes de deixar a sua vida física, para poder também herdar o seu galardão nos céus e ser apresentado como supremo pastor, o irmão disse, a igreja já está preparada para seguir em frente. Por quê? Até mesmo sobre a sua fisionomia, sua pessoa, que logicamente tínhamos um prazer muito grande de falar com o irmão Aldo pessoalmente. E quantas vezes contar para ele a nossa situação, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e ele dizia, eu vou falar com a avó. Às vezes ele falava, faça isso, e era tão bom. Mas o irmão Aldo foi mostrando para nós que não precisava ver ele para falar com ele. Ele nos via, nos ouvia, às distâncias, só que ele ensinava que era preciso existir o amor. É preciso que a obediência esteja em primeiro lugar na nossa vida. Por isso ele diz, esta é a base fundamental para que chegue aos céus. É a obediência e a consagração. E tudo isso nós buscamos aqui. Há pessoas que chegam a pensar o seguinte, igreja tem bastante. Cada um siga aquela que quer. E a igreja, todas elas falam em nome de Deus, em nome de Jesus. Nem todas falam em santos. Principalmente, nem todas orientam como uma vida chega a ser santo. Só esta igreja, que ela tem esse princípio de transformar uma vida, pegar um pecador, lapidar ele para que possa se tornar um santo ou uma santa, ainda vivente na terra, ainda enquanto aqui estivermos. E a doutrina é a disciplina que rege a nossa vida. Por isso é muito importante os princípios doutrinários desta igreja, que nos levará para o reino celestial. Mas amanhã nós temos mais uma outra mensagem, que também é complemento desta. Vamos, para finalizar agora, receber um abraço dos céus. É o hino que nós iremos ouvir, de número 325. Para esta
Hoje os céus está em festa, cantando hinos de agradecimento pela igreja do Santo Irmão Mauro, pela dádiva do seu crescimento, participando desta grande festa, Jesus e a Virgem Maria também, trazendo o céu, o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Neste dia tão maravilhoso, Santa Rosa com sorriso nos lábios, contemplando seu filho querido, nos transmitindo seus conselhos tão sábios. E com a Santa Rosa, santos apóstolos vieram também, trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Muito bem, muito obrigado pelas apresentações. Agradeço a toda a igreja pela sua presença, pela sua amável atenção. Agradeço o trabalho dos obreiros, diáconos, diaconisa e a todos, meu muito obrigado.
um prazer muito grande mais uma vez aqui estar. Gostaria de contar com a presença de todos amanhã. Amanhã nós temos um prosseguimento desta mensagem e principalmente falando do Natal de Jesus, para poder nos edificarmos ainda mais. Agora convido os que estão assentados para que, com gentileza, os que puderem ficarem em pé. Como diz a letra do hino, estão aqui santos de maior poder, principalmente o Santo Irmão Aldo, para ouvir a sua pessoa falar com ele, para poder lhe abençoar, assim como ele fazia naquela fila e ficava com as suas mãos estendidas, nos dando as bênçãos e ouvindo as nossas orações, os nossos pedidos. O irmão Aldo está aqui para nos ouvir e nos atender. Vamos assim orar. Querido Deus, Todo-Poderoso, tudo dimana de Ti, do Seu poder, da Sua bondade, da Sua justiça e também do Seu juízo. Adoramos e agradecemos a Ti, ó Pai Santíssimo, e ao Seu Divino Espírito. Assim como Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Supremo Pastor, o Santo Irmão Aldo. Nossa sincera gratidão, nosso louvor, por tudo que nos concedeste, principalmente pelos momentos que aqui estamos passando, pelos aprendizados que nos tem transmitido a nós, desde as melodias, os hinos expressados, cantados, nos trazendo um grande elevo para os nossos corações. Também, irmão Aldo, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós te adoramos e agradecemos. E agora chegamos ao término desta santa reunião. E os seus filhos e filhas estão prostrados diante de ti. E eles estão até mesmo contando para o Senhor a sua situação, suas lutas, suas dificuldades, seus problemas que enfrentam. Tenha compaixão. Tenha misericórdia. Irmão Aldo, também esses nomes que aqui colocaram nessa caixa pedido de oração. Não sei o que eles te pedem, mas o Senhor e a Santa Avó já têm visto, contemplado. E até aqueles que não colocaram os seus nomes aqui, mas que estão pedindo para a sua família, para os seus conhecidos, parentes, vizinhos, ou aqueles que estão até mesmo enfermos, hospitalizados, acamados, outros que não puderam estar presentes em nossa reunião. Envia teus santos e anjos para os ajudar e abençoar. Tenha misericórdia daqueles que estão impossibilitados de estar andando, irmão Aldo. Ajuda para que eles possam ter a sua saúde recuperada, para que eles possam também ter a sua vida cheio da tua paz, da tua graça, da tua proteção. Tenha misericórdia daqueles que estão com enfermidades incuráveis pela medicina. Dê ânimo, força e até, se for possível, cura a enfermidade que enfrenta. Querido e santo irmão Aldo, aqui a tua igreja já tem falado com o Senhor e agora vão de volta para os seus lares. Envia os seus santos e anjos para acompanhá-los, para guardar, para amparar, para proteger, onde quer que eles estiverem. E eu peço que os ajude e os abençoe. Irmãos e irmãs, receba a bênção do nosso Deus, do seu divino Espírito Santo, a bênção de nosso Senhor Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Supremo Pastor, o Santo Irmão Aldo, e desses santos profetas e apóstolos que aqui estão. Receba as bênçãos dos santos e anjos, que eles os acompanham. Amém. Paz do Senhor a todos, que a Santa Avó Rosa e o irmão os abençoe e que tenham uma boa noite de descanso.